Fala gurizada, B2 das minhas redes sociais. Aqui quem vos fala, Vinícius Quintz, do canal Palavra de Satoshi. E como o nome diz, a ideia é levar a Palavra de Satoshi adiante. Hoje, através da voz de Rudá Pellini. Então, antes de pedir para ele falar um pouquinho da sua experiência Bitcoiner e apresentar-se, vou chamar a vinheta de Satoshi. Segue a vinheta! Rudá, muito obrigado por ter aceito levar a Palavra de Satoshi adiante para as pessoas que estão do outro lado da tela. Então, por favor, introduza-se. E a primeira pergunta que quero já te fazer depois da tua introdução é: como é que o Bitcoin chegou na tua vida? Como é que tu se transformou num Bitcoiner? Fale um pouquinho aí pra galera. Essa história. Então, olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rudá Pellini. Eu sou fundador da uma empresa chamada Wise Trust. A gente é uma venture builder e nosso primeiro build é uma mineradora de Bitcoin chamada Arthur Mining. Tem sede nos Estados Unidos. A gente vem fazendo isso desde 2017 e também busca aí, de repente, até ano que vem, a gente quer fazer uma oferta pública e fazer um IPO, listar esse negócio na bolsa, no mercado tradicional, né? Então, juntar essas duas coisas. Eu conheci o Bitcoin em 2015, eu era militar, eu era tenente do exército. Olha, tu era militar. Foi onde eu conheci o Michael, né? Sim. Comum. O Michael é o nosso amigo que edita, talvez. O editor. E eu tive como primeiro contato em 2015, um amigo falou e tal, que deveria comprar, enfim. Na época eu estava querendo fazer day trade, operar mercado de ações e tal. Aquele negócio de você mais perde dinheiro do que ganha, né? É clássico, né? Mas todo mundo, até perder dinheiro e constatar, todo mundo tem que tentar. Né? Então, clássico, né, cara? Até ter certeza que realmente você vai perder dinheiro, você fica tentando. E pra mim, eu estava tentando fazer algumas operações com opções. E pra mim o Bitcoin era R$1.000, então fazia sentido, assim, era uma opção, era um pozinho, né? Um negócio que se desse bom podia dar muito bom, mas... Se não desse bom não ia perder nada, né? Era R$1.000, chamou dinheiro de pinga, né? Mas não me interessei, assim, de fato só comprei. E aí em 2016 um outro amigo provocou, você entendeu o que é, não entendeu? A filosofia? Então, do lado de tecnologia, a gente estava discutindo tecnologia e tal. E eu me senti provocado e comecei a ler mais, e aí li o Master in Bitcoin, do Andrés Donopoulos, talvez um dos maiores livros que eu tenha lido sobre o tema. E aí comecei a ler e entender, assim, e aí virei um aficionado, virei um cripto chato, o crossfiteiro de cripto. Seja bem-vindo ao time. Então, eu quero que tenha a obrigação de espalhar a palavra, né? E aí em 2016 comecei a dar palestras sobre o assunto. Todo final de semana, cara, eu estava dando palestra, estava falando, estava tentando convencer amigo, explicar. Assim, o que você está fazendo agora, né, indo para fazendo esse projeto com os comerciantes, tentar levar para os pequenos negócios. Eu estava fazendo com uma família de amigos, com os amigos, com todo mundo. E aí, cara, comecei a dar palestra em 2017, né, com o boom do Bitcoin. Isso foi aumentando, né, assim, a necessidade, a demanda por palestras. E, cara, todo final de semana eu ia para algum lugar, pagava tudo assim, por conta própria, não tinha, ninguém pagava nada para isso. Eu fazia mesmo como voluntário, de fato, para espalhar a palavra. E aí, bom, o resto E o resto vai. O resto é história. E aí, então, tu abriu uma mineradora em 2017. Em 2017, a gente decidiu que queria ter exposição nisso. A provocação veio de uma palestra, na verdade. E aí, a partir dessa palestra, eu comecei a entender como eu podia fazer um negócio nessa área. E assim, o que ficou mais evidente é que a mineração era um caminho que oferecia menos risco. Do ponto de vista de volatilidade, do ponto de vista de preço. Você está olhando para custo, não para preço, né? Você produz essa commodity digital, né, que é o Bitcoin. Na época a gente começou com o GPU, então, na verdade nem era Bitcoin, eram altcoins. Acho que todo mundo começa no altcoin, né, na verdade. É porque minerar Bitcoin é mais complexo, depende do Waze, que é muito mais caro, então tem a curva para Bitcoin direto demanda muito mais cash, né, muito mais dinheiro. A gente começou lá em 2017, em outubro. E hoje estamos aí, hoje 100% em Bitcoin, minerando. A gente não oferece isso para terceiros, então
não é um negócio onde a gente vende mineração ou vende nada disso. De fato, a tese é crescer a nossa própria mineração. Até abrir uma IPO. Até fazer, até aí listar, sim, vocês vão terceirizar. E as pessoas, na verdade, não terceirizar, né, mas poder oferecer para o varejo. Né? Para o varejo, hoje não é algo disponível para o varejo, o que entendo também é uma dificuldade, mas também pela característica é um negócio, cara, de longo, assim, não é um negócio líquido, né? Então você está falando de infraestrutura, né? É um grande investimento em infraestrutura. Então a tese é um pouquinho diferente. De repente, quem sabe a gente não oferece alguma coisa para varejo esse ano, ainda via mercado regulado aí no Brasil. Tem umas conversas aí, mas de fato a ideia é crescer nossa própria mineração, enfim, e aí levar esse negócio. Hoje você já tem 8 mineradoras listadas, né, nos Estados Unidos, e a gente é mais eficiente que todas elas, então o objetivo é de fato a gente colocar público, né? A gente já consegue competir, então vamos ganhar deles. Olha, então quem acompanha o canal aí do outro lado da tela já se acostumou ou está se acostumando que aqui eu conto tempo e espaço pós-Satoshi. Tá. Porque no Ocidente a gente conta o tempo e espaço pós Jesus Cristo. Sim. Em outros lugares do planeta, outras pessoas, outros deuses, enfim, o deus desse canal é Satoshi. Beleza. Então, tu conheceu no ano 6 pós-Satoshi. Porque a contabilidade do tempo e espaço ele passou a ser 0 a partir do ano 9, quando foi minerado o bloco Gênesis, né? No dia 13 de janeiro de 2009, ali, quando começou a contabilidade 0. Então, tu entrou no mundo no ano 5, no ano 6 pós-Satoshi, mas sem ver a ideologia, tu queria só fazer as operações ali de compra e venda, day trade. Não vai nem fazer day trade com cripto. Cripto eu só comprei Bitcoin e deixei porque achei que fosse uma especulação. Uma especulação. Exato. E aí um ano depois, no ano 7 pós-Satoshi, alguém então fez um debate contigo, tipo, a gente estava numa mesa, num jantar, e o cara provocou e, cara, isso na questão da ideologia. Tu lembra mais ou menos, superficialmente, que tipo de provocação que ele te fez questionar e te fez, poxa, eu vou ter que estudar esse negócio? Cara, a gente estava discutindo sobre valor e preço. A diferença entre preço e valor. E eu estava falando que, o Bitcoin tinha ido de R$1.000 para R$2.500 esse ano. E eu estava falando... Mais que dobrou. Mas assim, na minha lógica de pozinho, isso era ruim. Porque pozinho, cara, você coloca numa opção que tem fora do dinheiro e você quer que ela multiplique por 100, por 50. Por isso você coloca pouca grana, porque a ideia é que você passa bastante dinheiro com pouco. E aí multiplicar 100, 150%, que é óbvio que é muito, em qualquer situação. Mas naquela situação eu falei, cara, esse negócio é ruim. E foi 2016 teve a condição coerciva do Lula em março. E cara, na condição coerciva do Lula eu estava comprado em opções de Petrobras e Vale. E cara, foi bizarro, assim, foi de fato, sabe, 1.000, 2.000%. E aí eu falei, cara, esse negócio é ruim, foi ali 100%, olha aqui, olha o comparativo. Eu falei, cara, se você está olhando só para isso, tu não entendeu esse negócio. E eu odeio quando alguém me fala que eu não entendi alguma coisa. Aí eu me sinto provocado. Eu fui tentar, então deixa eu entender. Já que eu não entendi, deixa eu entender. Sim. E aí eu comecei a buscar conhecimento, e cara, tudo em inglês, então assim, era tudo em inglês, né? Ainda tem majoritariamente... Naquela época a gente estava cortando mato, né? Naquela época estava cortando mato. E aí foi isso, aí comecei a ler e... Leu tanto que chegou a escrever um livro. De tanto que cheguei a escrever um livro em 2020 publicado, escrevi em 2019, chamou O Futuro do Dinheiro. Exatamente. Que não é um livro sobre Bitcoin só. Sim. Mas aí que o Bitcoin ele é mais do que o Bitcoin, ele é Exato, acho que ele é esse marco temporal de uma grande revolução, né? Então hoje, e aí, cara, ao longo desses 12 anos, 13 anos aí, a gente viu assim, várias narrativas serem construídas e desconstruídas. Bitcoin sim, blockchain sim, Bitcoin não. Agora a moda são os NFTs, agora é DeFi. Assim, de fato, acho que de todos esses experimentos, vários vão ficar e vários têm potencial disruptivo gigante, gigante. Mas acho que tudo isso começa, de fato, que também não é nem no começo, né? O Bitcoin não foi a primeira iniciativa de uma moeda digital, né? Sim. Acho que ele foi a 8ª. Mas de fato o ponto de partida é esse, né? Eu acho que o Bitcoin ele foi a primeira forma como a gente conseguiu consolidar esses conhecimentos de fato e ter isso funcionando. Então assim, eu acho que como o Bitcoin é esse marco temporal,
cara, eu acho que dali pra frente é que todas essas inovações, essas evoluções acontecem. Então, assim, de fato, né? Então, o futuro do dinheiro é sobre isso, é poder falar um pouco sobre como tudo isso que está acontecendo vai impactar a nossa vida e vai, cara, impactar diretamente. A tese é, cara, como a tecnologia vai dar mais liberdade para as pessoas. É isso. Essa é a tese do livro. E aí tentar explicar um pouco o que está acontecendo. Óbvio, esse livro é um livro iniciante, né? É um livro introdutório. Eu tenho visto muita gente, mas veja bem, mas esse livro é muito raso, é introdutório, mas sim, de fato. Mas a ideia é pegar o público iniciante, né? Não adianta tu falar uma coisa muito complexa e aí a galera não vai entrar. E outro ponto, ele foi escrito em 2019. Uma série de coisas que eram o futuro do dinheiro em 2019 hoje são o presente do dinheiro. Sim, todo mundo o tempo todo, né? O tempo todo. Talvez tenha sido uma estratégia de colocar o futuro do dinheiro, né? Nominar o livro dessa forma, mas eu acho que isso pelo menos me obriga a estar sempre olhando e atualizando. Se atualizando, né? Então o livro está sendo atualizado agora, a gente está com 25 mil cópias vendidas, então vamos lançar uma edição revisada agora esse ano, porque, cara, o futuro continua, né? Tem muita coisa acontecendo. O futuro recém começou, né? Recém começou. Eu fui lá quando tu lançou o livro em Porto Alegre. No evento de lançamento. Presente. Foi 4 dias depois da queda do dia 12. O evento foi... A quinta foi a queda, 12, 13, 14, 15, 16. Dia 16. Queda do... O Bitcoin foi de 7 mil para 13 mil. Sim. Fatídico dia... um dos vários, né? Quem é Bitcoin sabe que o negócio sobe 10 mil por cento, cai 17 mil por cento, assim, questão de minutos. É uma loucura. Acho que esse dia foi o mais tenso, assim. Mas pra mim foi esse dia. Sim. Tem uma data, tem uma história. E aí, então, tu, por favor, compartilha essa história com a gente, então. Assim, a gente... Dia 12 de março foi o dia que isso aconteceu, é meu aniversário de noivado. E aí, cara, eu fui pra Israel, lancei o livro em Israel. Quase não voltei de Israel, porque estava começando o surto de Covid, o primeiro-ministro de Israel fechou o espaço aéreo a partir de quarta-feira, e meu voo voltava na terça. Então eu fiquei com medo de como o voo era para terça, talvez, como ele fechou o espaço aéreo, aviões não poderiam chegar, se aviões não chegam, aviões não saem. Então meu voo estava no risco de não sair. Porque, na verdade, não chegar e por consequência não sair. Então já começou a semana a ser tensa aí, né? E aí os eventos do livro começavam no dia 16, que era uma segunda-feira, e iam as próximas 2 semanas corridas, uma capital por dia. Então era Porto Alegre, Floripa, São Paulo, Rio, BH, Curitiba, Salvador, Brasília, cara. Tu fez todo o Brasil? Eu iria fazer. Não chegou a fazer? Só fiz Porto Alegre. E aí, beleza, eu cheguei em Porto Alegre de volta, eu cheguei no Brasil de volta de Israel, aí em Floripa, aí meu sócio falou, cara, não vem pro escritório, porque pode ter esse Covid aí, pode ser que tu esteja contaminado, ninguém sabia naquele momento o que ia ser o Covid. Eu fiquei em casa, fiz um teste, fiquei esperando, o teste estava demorando uns 7 dias para sair, e aí, cara, não saiu o resultado, eu comecei a ficar, né, que já tá em um momento tenso, né. E aí na quinta-feira, dia 12, que era meu aniversário de noivado, tava em casa e, cara, o preço foi de tipo $7 mil para $13 mil em questão de 1h30. Sim. O famoso Corona Day, que é mais de 50% em... E foi, cara, questão de 1 hora e pouco. E, cara, assim, na segunda-feira eu lançava o livro, O Futuro do Dinheiro. E o Bitcoin tava morrendo. Cara, eu falei, puta, eu sou uma fraude. Que horrível. O que eu vou falar de futuro do dinheiro? Como é que eu vou lançar um livro sobre o tema? Esse negócio, puta, acabou, o sonho acabou, assim, foi muito duro. Isso, cara, foi o único dia na história que eu tomei um remédio pra dormir. Nunca tinha tomado. É verdade. E, bom, cara, algumas horas depois o negócio voltou para o preço inicial, assim, no dia seguinte já estava em 6 mil e pouco, 7 mil de novo. Isso mostrou como esse mercado é interessante, né? Mesmo a gente achando, e eu naquele momento falei, putz, o sonho acabou, né? O mercado recuperou muito rápido e mostrou que, de fato, o fato de ser 24/7, ele deixa, que muita gente entende como uma fragilidade, ele deixa esse sistema muito mais robusto. Então, acho que isso foi um grande ensinamento. E aí, na segunda-feira, tu estava em Porto Alegre, lá no lançamento do livro, foi o primeiro, e acabou que na terça-feira fecharam todos os aeroportos, fecharam tudo, o Brasil inteiro fechou, e eu não consegui fazer os próximos eventos de lançamento, então, na verdade, eu lancei o livro oficialmente em 2 lugares, em Israel,
em Tel Aviv e em Porto Alegre, e foi só. E agora vai relançar? Agora a gente vai atualizar, e já estou escrevendo a atualização, incluindo um capítulo inteiro, cara, assim, DeFi, NFT, tudo isso tinha um capítulo, um parágrafo. Que em 2019 não tinha muita coisa. Sim. Então eu estou incluindo um capítulo inteiro quase. Hoje tem que fazer uma biografia sobre isso praticamente, né? Então escrevendo quase um capítulo inteiro sobre isso, explicando como isso vai acontecer, e o que é, o que não é, na mesma pegada do livro, para, assim, como a gente bateu os 25 mil cópias, a ideia é, tentar atualizar e assim, fazer uma coisa, uma ideia, fazer um livro novo, mas não, vamos atualizar esse, fazer uma edição revisada, atualizar alguns conceitos, atualizar, enfim, momento de mercado é bem diferente também. Sim. Mas algumas coisas não mudaram, né, de quando eu escrevi de 2019 para cá, e assim, a principal delas é que a distorção monetária e econômica que a gente tem, né, assim, nas moedas fiduciárias, nas moedas dos países, ela continua persistindo e piora, ela piorou. Consegue a façanha de piorar o que já era ruim. Então assim, eu coloco até no livro que a principal diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E, cara, a dose que já vinha assim, sendo excessiva para curar esse doente enfermo, piorou, né? Aumentaram a dose. Então, assim, a gente tem um paciente em estado terminal que está sendo envenenado cada vez mais. E eu achava, cara, de fato, assim, várias das coisas que eu escrevi no livro, eu não achei que fosse acontecer tão rápido. Sim. Aconteceram mais rápido do que eu imaginava. Cara, crise, como foi o impacto, o aumento das distorções, né, o avanço das moedas digitais emitidas por bancos centrais, nas CBDCs, isso aconteceu muito rápido, está avançando muito rápido. Acho que o Covid ele deu uma acelerada muito forte nisso. Mas, cara, assim, é bizarro quando você pensa que 28%, mais de um quarto de todo o dólar circulante desde o início do Banco Central Americano, desde 1913, foi emitido em período de 2 anos. É bizarro. É muito louco isso, né? É muito doido. Assim, um quarto. Uma coisa que eu queria perguntar para ti é o seguinte: tu escreveste um livro chamado Futuro do Dinheiro. Mas boa parte do livro, na verdade, tu fala do passado do dinheiro. Tu explica a história do dinheiro. Né? Então eu queria que tu introduzisse para a galera que está do outro lado da tela, até porque isso é muito importante para a pessoa entender o Bitcoin e as criptomoedas no geral, a história do dinheiro num todo. Então eu gostaria que tu, já que tu tem esse conhecimento, já publicou um livro, já estudou muito, falar um pouquinho da história do dinheiro, né, pra gente abordar então o futuro do dinheiro. E aí como nós vamos entrar, qual vai ser o papel do Bitcoin, da criptomoeda, qual vai ser esse futuro do atual dinheiro, isso que nós já estamos comentando agora. Cara, acho que resumidamente, assim, para não ficar chato, o dinheiro como a gente conhece hoje, ele é muito recente, né? De fato, o dinheiro ele sem lastro, ele baseado simplesmente na confiança, ele é desde 1971, né? Então ele é muito novo. Historicamente, o dinheiro ele tem sempre um lastro em alguma coisa, principalmente que seja difícil e escassa, né? Difícil de emitir. Então esse fator hard money, né? A possibilidade de ser difícil de você emitir, sempre foi chave para você conseguir garantir a perpetuidade do dinheiro. Assim, o dinheiro ele tem basicamente 3 grandes funções, né? Uma delas é ser meio de troca, então você poder comprar coisas e trocar coisas com dinheiro, que é o que você está fazendo, né, comprando bens e serviços por bitcoins, né? A segunda delas é você servir como unidade de conta, então é o que você está fazendo também, explicando para as pessoas em satoshis, né, servir como uma unidade de conta. Então a água, hoje você vai comprar qualquer coisa, uma garrafinha da água, ela está precificada em reais, então de fato isso, o real é uma unidade de conta no Brasil. E a terceira delas, e mais difícil, é servir como uma reserva de valor. Essa característica de todos os dinheiros do mundo, pouquíssimos têm. O dólar ainda tem, porque o dólar é a moeda de reserva dos principais países. É a moeda onde os principais países fazem reserva. O lastro do real é o dólar. Não, o real não tem lastro. Sim, não, mas é que muita gente diz que o lastro das moedas de outros países é o dólar. E aí essa é a pegadinha. Tem uma grande diferença entre o país fazer reservas em dólar e fazer lastro em dólar. Isso é bom diferenciar isso aí, galera. O real, ele tem, né, o Banco Central, ele tem reservas em dólar, né, tem 500 bi de reserva em dólar.
Significa que o Banco Central consegue fazer frente com as reservas em dólar ao equilíbrio da balança, ao equilíbrio do preço do real em relação ao dólar. Então, o dólar subiu muito, o Banco Central coloca uma oferta de dólar no mercado para baixar o preço, ele vende dólares para baixar o preço. É a mesma coisa se eventualmente o preço estiver caindo muito, ele precisa subir, precisa comprar dólar. Né? Então é esse movimento, porque o regime de câmbio é um regime de câmbio flutuante. Então, a gente tem o Banco Central que regula esse regime de câmbio, então o câmbio fica definindo as bandas e o câmbio fica entre essas bandas, basicamente. Qual é o lance? Historicamente, em 2000 anos de moeda, beleza, vindo do escambo, né, onde você trocava, sei lá, um bem por outro bem para conseguir, então você tem um peixe, eu tenho, sei lá, carne, eu vou trocar um peixe por uma carne, eu tenho uma faca, você vai, né, então, lá no inicinho do dinheiro, né, era escambo e depois se adotou um meio em comum para facilitar essa transação, para você não precisar ficar sempre trocando um item por outro, porque muitas vezes o item que você tem não é o que eu quero. Sim, aí dificulta muito. E ficar carregando, exato, e dar troco, e não sei o que, tem uma série de fatores que faz sentido ter uma moeda em comum. E cara, várias coisas já foram moeda, né? Sal já foi, salário vem de sal foi moeda. No Brasil, no nome Brasil por causa de pau-brasil foi moeda. Então tem vários exemplos, pecúnia vem de pecus, que é gado, que também foi moeda. Tem vários exemplos ao longo da história de coisas que foram moeda, bens que serviram como meio de troca em comum entre tribos e regiões. O fato é que o ouro e metais preciosos acabaram servindo, assim, globalmente falando, como o principal meio de reserva, o principal meio de lastro para fazer isso funcionar. No início da história do dólar, né, da fundação do Banco Central Americano, você tinha $1 americano convertido em uma fração X de ouro e você tinha isso conversível. Você pegava e deixava, você podia sacar ouro, chegava no momento. Tanto que no papelzinho tinha um carimbinho dizendo vale tanto quantidade de ouro. Ao longo, cara, do final da Primeira Guerra Mundial, do início da Segunda Guerra Mundial, isso foi mudando. E aí, já nos anos 20. Nos anos 20. E aí, principalmente com a crise de 29, isso se intensificou, a migração desse modelo. E aí teve o Gold Reserve Act, né, onde o presidente acabou fazendo com que as pessoas entregassem o ouro a uma quantia determinada. Então, não vamos entrar em detalhes. Confiscou. Houve um confisco nos Estados Unidos. E quem não confiscou era considerado bandido. Bandido, criminoso, tinha uma multa bizarra para pagar. E aí, cara, o resumo da ópera é que não se tem mais lastro ao longo desses 100 anos, perdeu-se o lastro nas moedas. E as moedas passaram a ser fiduciárias, ou seja, baseadas na confiança, na fidúcia. E aí você confia. Então, o emissor, o lastreador é literalmente o governante, o governo. E você confia que o governo vai simplesmente manter o valor da moeda. A questão do outro lado da tela é, você confia? Essa é a grande eu acho que a grande questão é mais prática, né? É só você pegar, você foi com 100 reais, vai, no mercado agora, se você pegar no início da pandemia, com os meus 100 reais, você comprava mais coisas do que você compra agora. Especificamente no Brasil, você comprava pelo menos 30% a mais de coisas. Então você comprava um terço a mais. Se você saiu hoje com 2 sacolas do mercado, e no início da pandemia você sai com 3 sacolas do mercado. Basicamente é isso. Sim. Uma conta bem fácil para explicar para quem está iniciando, né? Exato. Excelente a tua explicação da sacola, né? É isso. Em 2020 tu saía com 3 sacolas, hoje você sai com 2. Excelente forma de... Todo mundo percebe isso. Qualquer um consegue entender esse exemplo. E sente isso, não é nem entender, é sentir. Porque qualquer um que vai no mercado sabe que 100 reais não vai ganhar nada hoje. E quando você pega isso e você tenta entender então a inflação, fica evidente, cara, mesmo que você não entenda. E assim, o Roberto Campos já tinha uma frase, né, que estava definindo a inflação e colocando a culpa no culpado. A gente tende a entender que a inflação é um aumento de preços. Né? E quando a gente acha que a inflação é um aumento de preços, a culpa a gente coloca num comerciante, quem aumentou o preço. Né? E aí quando a gente, na verdade, entende que inflação é majoritariamente aumento da base monetária, a culpa fica em quem aumentou a base, né? Quem ganhou mais dinheiro. E a lógica é simples, né? Assim, um outro exemplo legal de fácil de entender. Assim, no início da pandemia, todo mundo queria álcool gel. O que aconteceu com o álcool gel? O preço subiu. Então, se aumenta a demanda, você não consegue corresponder com a oferta, o preço sobe. Tem mais gente querendo comprar aquele bem,
preço sobe. Então o álcool gel subiu. Sim, o preço é uma informação. O preço é uma informação de quando as pessoas estão dispostas a pagar por aquilo. Se tem uma demanda muito maior, isso é o mesmo movimento do Bitcoin. Se mais pessoas querem comprar Bitcoin do que vender, como ele é limitado a oferta, o preço vai tender a subir. E o que acontece no movimento contrário? Se tem mais oferta do que procura, o preço vai descer. Então, assim como quando as pessoas queriam comprar o álcool gel e não tinham, o preço subiu. Quando a indústria conseguiu repor o álcool gel, o preço caiu. E o preço, no caso do álcool gel, equilibrou, encontrou o equilíbrio de oferta e demanda. E hoje produz tanto álcool gel, já tem, as pessoas estão comprando menos, que já o preço está caindo, até talvez a patamares menores. Patamares menores, exato. Mas dinheiro também tem oferta e demanda. O dinheiro também é um produto. Dizer que é um produto é difícil, mas o dinheiro também sofre das leis de mercado, de oferta e demanda. Então, quando você tem um aumento muito grande de oferta de dinheiro, ele perde valor. Então, quando você pega 28% ao mais de dólares em período de 2 anos, você tem 1 quarto de todo o dólar emitido no mundo, na história, do dólar circulante, reserva M2, entrou em 2 anos, você teve um aumento gigante de dólares no mercado. O que aconteceu? O valor do dólar no mercado caiu. Qual foi o impacto óbvio disso? O preço das coisas subiu. Então, o valor do dólar, você com a mesma quantidade de dólares, você compra menos coisas. Esse é o resultado prático. Inflação, resumindo. Resumindo a inflação. Ela chegou direto nos bens e serviços? Não. Demora para chegar. Primeiro ela chegou em ativos, artigos de luxo, carros, imóveis, e aí ela vai pegando devagarinho. Cara, a inflação americana, pelo índice de inflação americana, do CPI, ela está nos últimos 12 meses em 11%. Para a cesta média americana. O que para os americanos é um... Cara, a inflação de 2 dígitos, isso é bizarro. Isso é nunca antes visto. Isso é tipo fim do mundo. Pandemia, né? Complexo. Isso inflação de dados de Banco Central, que não necessariamente representa a realidade. Exato. O governo diz que a inflação do Brasil é 1% ao mês, 12% ao ano. Na verdade é muito mais. Tudo depende da cesta de produtos que você consome, Sim, todo mundo. Porque a inflação, o índice de inflação é mais alto que a média da média da média. A média de produtos, a média de preços de uma cesta média de produtos de uma média de consumidores. Sim. Então a média da média da média. Você fez a média aqui, vamos ver quem é o consumidor médio do Brasil, tanto. Vamos ver o que esse cara consome médio, tanto. Essa é a cesta de produtos média que esses caras consomem. Vamos ver qual é a média de preço dessa cesta. Então a média da média da média. Cara, assim, para você errar na média da média da média é muito fácil, tá? Literalmente, assim, fazendo uma conta de dedão, botando. É isso. Provavelmente a inflação real é muito maior do que isso. E é só você ver IGPM, outros índices, que aí são mais específicos de setores, que você vê qual aumentou o preço. Enfim, acho que o grande resumo disso tudo é que ter um item, um dinheiro escasso, e matematicamente escasso, e que não depende da vontade de um governante, de um político querendo fazer populismo, querendo, em ano de eleição, fazer bizarrices, controlar preço. Eu acho que é muito interessante. Se isso de fato vai pegar, e se esse vai ser o sistema futuro, não tem como saber. Mas aí eu pergunto baseado em opinião. Saber a gente não prevê o futuro, a gente tem as opiniões. Aí, então tu abordou a história do dinheiro brevemente, e aí eu gostaria de te perguntar então o futuro do dinheiro, na tua opinião, o que tu acha que vai acontecer aí nos próximos anos, tanto com se o Bitcoin ele vai conseguir atingir o objetivo de ser uma moeda de troca, ou ele vai ser só um lastro, ou nós vamos viver o padrão dólar e o padrão Bitcoin, sonhado por muita gente, não vai acontecer, países vão adotar Bitcoin, países não vão adotar Bitcoin, países vão proibir Bitcoin, enfim, cara, eu queria a tua opinião sobre isso. Assim, eu acho que a gente está muito próximo de um ponto de rompimento. De mudança. No mundo. Sim, global. E de paradigma. Ponto de mudança de tudo. E eu acho que nesse contexto todo, e é só ver assim na lógica, Então, pegando a web, A web 1 é a internet dos buscadores,
sites de notícias, onde você só consome informação, né? A Web 2.0 é aquela web que você troca, é a web das plataformas, né? É user-generated content. Então, o Instagram ele é uma plataforma de conteúdo que não cria conteúdo. Quem cria conteúdo sou eu. Os usuários criam conteúdo e trocam conteúdo entre si. Né? Essa é a Web 2.0. E a Web 3.0 é a web de tokenomics, né? A web tokenizada, a web descentralizada. E isso está mudando. Né? Eu acho que é uma questão de tempo até você ter essa nova web, essa Web 3.0 funcionando. Né? Deixando esse buzzword de lado, né, e deixando tudo isso, esses nomes bonitos que são vendáveis, né, comerciais, de lado, assim, o que eu acredito é na descentralização do poder e na liberdade dos indivíduos. Né, assim, não tem como acreditar menos, assim, é isso que eu acredito de fato e é isso que eu faço todos os dias desde 2016. Pelo menos tento espalhar a palavra. Cada vez mais vai ter menos pessoas confiando em políticos, em governos. Deveria, eu acho que sim. Eu acho que vai isso acontecer. As pessoas vão se... Eu acho que não é uma questão de confiança, é uma questão de cada vez mais a gente vai querer que esses caras tenham menos poder. Não é questão de confiança. Você pode confiar, não tem problema. Se você quiser, você confia em quem você quiser. O ponto é, esse cara não pode, e as pessoas cada vez mais estão entendendo isso, ter o poder que eles têm. É muito poder. Não pode um cara desses decidir, cara... O que eu posso comer ou não. O que você pode comer, o que você pode postar. O que eu posso falar no meu show, né? O que você pode falar no seu... Cara, e tudo. Acho que, assim, acho que é uma questão... não faz sentido. Não faz sentido o poder da caneta ser tão forte. Não faz sentido os caras poderem decidir que vão proibir um aplicativo de funcionar. Sim. Não faz sentido. Sim. Isso não existe. Não entra na cabeça, não pode. Não pode. É muito poder na mão de pouca gente. O poder da caneta é muito forte. E as pessoas aos poucos estão sentindo isso. O que me afeta ainda é que as pessoas elas não se dão conta que ao mesmo passo onde eu eventualmente concordo com o cerceamento de liberdades de opiniões dos outros porque eu não concordo com a opinião dos outros, quando esses caras não concordarem com a minha, eles vão fazer a mesma coisa. Então, às vezes eu vejo as pessoas defendendo, não, isso aí tem que proibir mesmo, porque não pode, né, pedindo por esses cerceamentos de liberdade, mas as pessoas não se dão conta, tá, mas e se for com você? E se você estivesse daquele lado, né? Porque uma hora vai acontecer. Sim, né? Tá. Hoje, quando você tem hoje ele é contrário, eventualmente ele vai se virar contra você. Então, assim, acho que... E as poucas pessoas... É amargo o gosto de sentir isso, esse cerceamento, mas aos poucos as pessoas estão sentindo. Então, acho que é uma questão de tempo. Pegando isso tudo e pegando esse monopólio do dinheiro, né, que de fato ainda é um monopólio, eu acho que indo nessa... O Bitcoin quebrou esse monopólio? Ainda não, né? Não. Vai quebrar lá? Cara, eu acho que tem chance. Eu acho que ele é o início dessa revolução. Talvez não seja o Bitcoin, talvez seja outra. Talvez, assim, dizer qual vai ser. Eu acredito que o Bitcoin tem grandes potenciais para ser o disruptor desse negócio. Eu acho que sim. Mas, cara, estamos falando de um mundo de 7 bilhões de pessoas. Sim, muita gente. E assim, muita gente criando e olhando, desenvolvendo coisas novas. É muito difícil de você conseguir entender como isso vai acontecer no tempo. Até porque a gente não quer transferir o monopólio, né? Não é porque o governo tem o monopólio do dinheiro hoje que eu quero que o Bitcoin tenha o monopólio do dinheiro criptografado, né? Tem que ter liberdade E eu acho que esse é o ponto, sabe? Eu acho que as pessoas, no final do dia, vão ter liberdade para escolher o que quiserem usar. Puta, cara, você quer usar em São Paulo a moeda da cidade de São Paulo porque convém mais, porque dá brinde, porque dá, sei lá, dá cashback. Cara, usa. Você quer usar Bitcoin porque vai ser melhor, porque vai ser de mais reserva? Usa. Você quer trocar Bitcoin na Lightning Network, fazer um Atomic Swap, trocar por alguma outra rapidamente cara, vai. Acho que o ponto, na real, não é ter um padrão, cara, é poder ter liberdade de escolher o que quiser, o que for melhor. Você quiser fazer a Vinicius Coin, todo mundo que quiser usar a Vinicius Coin vai ter benefícios YZ e dane-se. Cara, dane-se, entende? Se tiver usuário. E o ponto é esse, assim, se tiver usuário querendo usar, cara, por que não? A ideia não é mais ter padrão e ter liberdade. Eu acho, e aí, pegando a tese do Hayek, né, de 1976, né, da desestatização do dinheiro, acho que a grande tese é essa, assim, o dinheiro deixar de ser estatal e ser privado e você ter a competição dos dinheiros.
O cara tava muito à frente do tempo, né? Porra, né? É você ter um dinheiro competindo com o outro, cara, pela preferência do usuário, qual que é melhor? Cara, você confia mais em quem? Você quer usar esse aqui que é centralizado ou esse aqui que é descentralizado? Você quer usar esse aqui que, sei lá, tem uma porrada de energia e de processamento, de segurança criptográfica por trás, ou você quer usar esse aqui que roda na AWS? Eu não sei. Cada um vai, no final do dia, vai escolher e tá tudo certo. Acho que o grande lance é as pessoas terem liberdade, a tecnologia permitir que as pessoas tenham liberdade. Essa é a saída para mim. Assim. Excelente. E aí, para finalizar, né, até porque a ideia do bate-papo vai ser uma coisa não tão extensa, 40 minutinhos, uma hora no máximo, né? Eu queria que tu abordasse só um pouquinho da questão da mineração, tá. Porque como tu é minerador, isso é bom que um minerador fale o processo de mineração pro pessoal do outro lado da tela que tem bastante dificuldade de entender essa parte. Tá. E aí a gente pode então finalizar com a última, tipo assim, qual vai ser o futuro do dinheiro, né, que é o teu livro, o futuro do dinheiro, na questão agora que nós estamos indo na tua ideia. Tá, beleza. Então, assim, mineração, especificamente explicando Bitcoin, tá? Hoje, a cada 10 minutos, no caso do Bitcoin, é um bloco novo escrito na rede, né? Basicamente a gente está falando de que assim, uma blockchain nada mais é do que todos os usuários enxergando o mesmo livro, o mesmo livro contábil. E cada novo grupo de transações, todo mundo precisa rodar, atualizar, colocar uma página nova no livro. Então, a cada 10 minutos, todo mundo vai, essa é a nova página do livro, e para isso funcionar, todos os saldos da página anterior tem que bater para que novos saldos, novas transferências sejam realizadas. Então, tem que bater o livro contábil lá. Então, cada nova página tem que verificar se a anterior bateu, está tudo certo, então escreve a próxima. O trabalho de escrever a nova página e divulgar ela para todos os usuários são dos mineradores, né, na prática. Divulgar não, mas para escrever são... Escrever e publicar. Escrever e publicar. E os nodes vão lá e validam e aí divulgam essa informação na prática. Então os mineradores eles atuam na verdade como uma infraestrutura dessa rede. Eles são o backbone, eles são a espinha dorsal do Bitcoin. Não existe Bitcoin sem mineração e não existe mineração sem Bitcoin. Os mineradores eles são quem mantém esse sistema funcionando. Assim como para a internet funcionar, você tem provedor, cabo, a rede funcionando, para o Bitcoin funcionar, você tem mineradores colocando processamento, poder computacional para fazer essa rede funcionar. Na prática é uma corrida, né? Então você tem uma corrida para ver quem vai conseguir, um jogo de bingo. Tá? 10 pessoas na sala, quem conseguir completar o bingo antes, levanta a mão, vai mostrar lá a cartela de bingo. Se todas as outras 9 pessoas da sala falarem, cara, tá ok, você confirmou, você vai receber o prêmio. Então o incentivo das pessoas de fato é, cara, verificar se aquele cara ganhou de fato esse bingo, acertou, e aí a partir disso deixar esse cara ganhar o prêmio, coletar o prêmio. Na prática é literalmente um jogo de bingo. É um bom exemplo. Então assim, o que significa isso? Significa que assim, hoje, do ponto de vista de tamanho de processamento, a gente está falando, para cada pessoa no mundo, 7 bilhões de pessoas, colocar 2.000 MacBooks Pro, computadores da Apple, em cada uma dessas pessoas. 2.000 computadores por pessoa? Por pessoa para 7 bilhões de pessoas. Esse é o tamanho de poder computacional da rede hoje. Olha aí, cara, não sabia desses números, né? Muito porrada, velho. Não existe nada na história da humanidade que tenha tanto processamento dedicado para uma tarefa só, que é manter a rede segura. Então, de fato, por que mantém a rede segura? Porque você tentar hackear essa rede. Esse é o ponto. Imagina que você tem uma sala cheia de pessoas querendo ganhar esse bingo. Essa sala é tão grande que para você fraudar esse jogo de bingo, você tem que convencer metade da sala. Então, quanto maior a sala, mais difícil é você convencer que você fez uma coisa errada, que você é errado e está certo. Se você é 10 pessoas, você fala, cara, seguinte, eu vou falar aqui que ganhei o bingo, você confirma pra mim, a gente racha o prêmio aqui, mas é mentira, tá? Com pouca gente é fácil de você convencer. Quando a sala é muito grande, cara, vai ter alguém que não vai querer, né? Então fica difícil você conseguir fazer esse ataque de 50% da sala para convencer essa maioria, né, para você coletar o prêmio. Então na prática é assim que funciona. O prêmio hoje, né, para essa cartela de bingo, a cada 10 minutos, são 6 bitcoins e 6,25 bitcoins. Né? Isso no 13 por satoshi. No 13 por satoshi. A cada 4 anos isso cai pela metade. Né? Então, em 2020 eram 12,5, caiu para 6,25, vai cair para 13,12,5 e assim por diante
Daqui a 10 anos, no ano 23 para Satoshi vai ser a primeira vez que vai ser minerado um bloco com menos de um Bitcoin. Vai ser 0,75, Porque vai cair pela metade. Daqui a 10 anos só, cara. 10 anos passa muito rápido. Então assim, mas o Bitcoin são 21 milhões e já tem 19 emitidos. Pois é, mas eles vão terminar de ser emitidos só em 2140, mais ou menos. Justamente por esse fator de a cada 4 anos cair pela metade da taxa de emissão. Então hoje são 900 por dia. Daqui a mais 2 anos vai ser 450 por dia. E assim vai caindo, 225 por dia, etc. Então assim, quando a gente olha para esses... diminui o número de bitcoins e aumenta o número de pessoas entrando na rede. Exato. Então você tem um ativo, uma commodity, tem uma oferta limitada, que a oferta é decrescente e que a demanda é crescente. O que isso impacta no preço? A tendência é que isso impacte na subida do preço. Não é sempre, assim, é um ativo muito volátil, mas a lógica seria essa. Se você vai aumentando a demanda e diminuindo a oferta... É que o preço do Bitcoin ainda está lastreado no preço do dinheiro estatal. Né? Sim. Tu acha que um dia vai chegar um momento que esse dinheiro estatal vai... Onde o Bitcoin virar uma unidade de conta? Exato. Cara, eu acho que em alguns lugares sim. Você tem e aí ele não vai ser tão volátil, porque ele não vai ter o... É que ele não é mais volátil, porque se ele é o preço, a base de preço... Ele não fica mais volátil. Não é que ele não fica mais volátil, ele normalizou, né? Que a gente chama isso de hiperbitcoinização. Assim, eu brinco hoje, o dólar subiu e caiu e tal, o preço do iPhone na loja não mudou. Apesar dele ser importado e dolarizado, não é porque o dólar caiu que o preço do iPhone vai reduzir, nem porque o dólar subiu muito que o preço do iPhone vai subir. Porque para fazer essa operação funcionar, quem importa e exporta faz hedge, né? Trava o preço. Então, basicamente garante a margem, né? Faz a segurança em relação a essa operação. Então, na prática, isso vai funcionar. Né? Hoje você não tem essa de necessidade de fazer negócios comprando e vendendo com bitcoins, mas, cara, daqui a pouquíssimo hoje você já consegue montar esse tipo de operação, fazer esse seguro. Então é uma questão de tempo até que você de fato tenha produtos e serviços sendo negociados com unidade de conta, né, meio de troca Bitcoin, e aí acho que é só uma questão de tempo até isso eventualmente virar uma reserva de valor global. Acho que a tendência é que vai acontecer, pelo menos com alguns países, alguns lugares, não sei se no mundo inteiro, mas a gente tem exemplo do El Salvador, acho que tem alguns cases interessantes. Acho que esse é o caminho. E tu indica o pessoal hoje em dia ter Bitcoin no seu portfólio? Cara, sim, acho que todo mundo deveria ter, acho que até o mais conservador de todos, aquele que está com dinheiro na poupança, deveria ter um pouquinho. Cara, 2%, 3%, deveria botar o pé, assim. Acho que não ter, o risco de não ter é muito maior do que o risco de cair. A loucura hoje é não ter Bitcoin. Eu acho que sim, cara, esse é o meu entendimento. De fato, o risco de não ter, se você pensa, a simetria é muito grande. O risco de dar errado, cara, é pequeno, vai... Visto que está acontecendo no mundo, é volátil, ok, mas o risco de não ter é muito maior do que o risco de ter e, cara, eventualmente sofrer volatilidade. Muito obrigado, cara, pelas palavras, por ter ajudado o canal a levar a palavra de Satoshi adiante, como diz o nome do canal, e agradeço por ter me recebido aqui, né? A gente está aqui em São Paulo, né? A gente marcou um espaço aqui para trocar essa ideia. Então, o pessoal do outro lado da tela que gostou das palavras do Rudá vai estar aqui na descrição ali do Instagram dele, as páginas, enfim, tudo mais, vai estar aqui no cantinho, né? Então, curta, comente, compartilhe, divulga, né? Ajude a levar a palavra de Satoshi adiante. E é isso aí. Então, até a próxima, pessoal. Valeu. Obrigado. Fernando. Gostou do vídeo? Então ajude a levar a minha palavra adiante. Curta, comente, compartilhe e divulgue. Viva Satoshi!